Recentemente eu partilhei convosco que livrei-me finalmente das minhas frigideiras antiaderentes e que neste momento tenho apenas frigideiras e panelas de ferro fundido e de inox. Vou explicar-vos o porquê desta troca, explicar como é que eu escolhi estes novos utensílios que comprei e também tentar partilhar aqui algumas dicas de como cozinhar neste tipo de frigideiras. Eu acho que estamos tão habituados às antiaderentes em que nada cola, os elementos não colam, que depois acaba por ser uma transição um bocadinho complicada e é preciso ganhar aqui um certo jeito para conseguir cozinhar devidamente neste tipo de frigideiras. Eu fiz esta troca acima de tudo porque queria utensílios mais seguros, que não libertassem partículas para a comida que estou a cozinhar neles, e também queria apostar em coisas que me durassem muitos anos. Este tipo de materiais como o aço inoxidável e o ferro fundido de boa qualidade são coisas que, se forem bem cuidadas, podem durar décadas, podem durar uma vida. São materiais muito resistentes e muito duráveis e que, lá está, se cuidarmos bem deles, não temos de estar constantemente a substituí-los, que é o que eu vejo muito acontecer com as frigideiras antiaderentes, porque qualquer descuido gera logo riscos na frigideira e o material depois desgasta-se muito rapidamente, até que já nem sequer está apto mesmo para cumprir bem a sua função, e depois temos de descartar, comprar um novo, e depois é sempre assim este ciclo. E portanto eu procurava mesmo coisas que me durassem para a vida. Foi assim basicamente por estas razões que eu optei pelo inox e pelo ferro fundido. São coisas que, especialmente se quisermos materiais e marcas de boa qualidade, podem ser mais caras ao início, pode ser um maior investimento inicial, mas eu acho que sem dúvida compensa, porque, como disse, não temos de estar sempre a substituir, são coisas que duram muitos anos, não é preciso comprar todo um trem de cozinha logo de uma vez. Uma boa frigideira e uma boa panela de inox, por exemplo, que eu acho que encontra-se opções mais acessíveis no geral do que o ferro fundido, que é preciso ter um bocadinho mais atenção para comprar uma coisa de boa qualidade. Mas tendo assim uns básicos já é o suficiente para nos desenrascarmos no dia-a-dia, e depois, ao longo do tempo, vamos acrescentando certas peças conforme vamos tendo necessidade disso e conforme vamos percebendo aquilo que realmente precisamos. Estas são todas as panelas e frigideiras que eu tenho neste momento. Só falta aqui uma, que é uma panela grande de inox que eu tenho guardada noutro armário, que é uma já super antiga e que eu utilizo apenas basicamente para cozinhar assim grandes quantidades de feijão ou grão, mas as que eu uso no dia-a-dia são estas. Tenho esta panela de ferro fundido, que é assim a maiorzinha, porque depois tenho estas que são mais pequenas de inox. E frigideiras tenho duas de inox e duas de ferro fundido. E agora, como escolher peças de boa qualidade? Eu, no caso das de inox, que foi a que comprei mais recentemente, confesso que tive alguma dificuldade. Eu queria muito poder sentir as frigideiras, por isso andei à procura em algumas lojas físicas, e qual não foi o meu espanto quando percebi que em lojas físicas não existe assim tanta oferta de frigideiras 100% inox. Há uma extensa, vasta gama de frigideiras antiaderentes, mas de inox nem por isso. Eu encontrei estas no El Corte Inglês, que tinha lá esta marca mais uma ou duas marcas diferentes. Esta marca chama-se Kuhn Rikon, é uma marca suíça. E gostei muito, achei que são frigideiras assim bastante robustas e confortáveis. Eu acho que em termos ergonómicos são ótimas mesmo. São de inox, quer por dentro, quer por fora, dão para qualquer tipo de fonte de calor, indução, gás, tudo, dão para ir ao forno também. Uma característica que gostei muito é que a pega não aquece, dizia logo lá nas características do produto, e realmente não aquece, é muito bom. E uma coisa que eu procurava era que fosse inox de boa qualidade, neste caso é inox
1810, que é considerado um inox de elevada qualidade, resistente à corrosão, a manchas e assim. Eu comprei 2 frigideiras desta marca, uma mais pequenina e outra maiorzinha. Esta é de 20 e esta é de 28 centímetros. Já estou a usá-las há coisa de 3 meses e até agora estou muito satisfeita. Claro que 3 meses ainda é pouco tempo, mas até agora não tenho mesmo defeitos nenhuns a apontar. No que toca ao ferro fundido, acho que poderá ser interessante optar por ferro fundido esmaltado em vez do ferro fundido cru, digamos assim. No fundo, este esmalte, e eu espero não estar a explicar isto da forma errada, mas leva uma cobertura adicional deste esmalte que é um material tipo vidro. Eu não sei explicar isto muito bem, mas acaba por proteger mais o ferro em si, evitando ferrugem e coisas do género, porque enquanto eu estava a pensar neste vídeo, eu lembrei-me que há uns anos eu já tive uma experiência com uma frigideira de ferro fundido normal, assim, tipo de marca branca. Não me recordo concretamente qual era a marca, mas na primeira utilização enferrujou. E eu tive todos os cuidados de lavar, secar muito bem e guardar já seca, que depois mais à frente no vídeo até podemos falar um bocadinho mais sobre esse tipo de cuidados, mas enferrujou assim na primeira utilização. No dia a seguir de manhã, quando eu fui ver, estava toda enferrujada. E com estas que eu tenho da Le Creuset, já as utilizo para aí há uns 2 ou 3 anos e nunca tive o mínimo problema com ferrugem. Estas são do tal ferro fundido esmaltado. Esta é uma marca caríssima, mas a verdade é que tenho muito bom feedback para vos dar de todos os produtos que eu tenho desta marca. A panela que eu uso também é da mesma marca, da Le Creuset. Esta aqui, adoro, gosto mesmo muito desta panela. Outra marca que eu tenho para partilhar convosco e posso dar um feedback também bastante positivo é esta, que é a Silampos, que é uma marca portuguesa, que eu tenho estas 2 panelas, caçarolas, nunca sei o nome disto, mas são assim mais pequeninas, têm tampa e são de inox e gosto imenso delas, utilizo imenso. São assim estes 2 tamanhos muito jeitosos. Eu quando andei à procura, a fazer as minhas pesquisas de frigideiras de inox, eu cheguei a procurar da Silampos. Eu preferia até ter comprado da Silampos, que é uma marca que eu já sei que é ótima e que já conheço e gosto, só que não encontrei em nenhuma loja e infelizmente eu penso que eles já não têm a loja online. Eu já cheguei a comprar lá várias peças, aliás, estas vieram da loja online. Não sei o que é que se passa, não sei se fui eu que tive azar, mas a verdade é que dessa forma não consegui mesmo ter acesso aos produtos. Eu vi que no site eles tinham frigideiras de inox, mas não consegui comprar. Portanto, são estas 3 marcas que eu tenho para vos dar feedback e de todas elas tenho feedback mesmo muito positivo. Aqui uma pequena nota quanto ao processo de cura das frigideiras. Há certas marcas que recomendam fazer esse processo, que basicamente acrescenta uma camada protetora natural ao material, e eu acho que há várias formas de fazer este processo, mas normalmente o que se faz é cobrir a frigideira com uma fina camada de óleo e depois colocamos ou no forno ou no fogão a aquecer e ficar então com essa camada protetora. A única vez que fiz este processo na vida foi com aquela tal panela de ferro fundido de qualidade duvidosa, porque realmente a marca recomendava fazer esse processo e foi mais ou menos isso que eu fiz. No entanto, tanto a Le Creuset como aquela marca Kuhn Rikon das frigideiras de inox dizem que não é necessário fazer essa cura. A Le Creuset diz especificamente que é porque aquele material já tem essa proteção natural. A outra acho que não especifica o porquê, mas se as próprias marcas dizem que não é preciso fazer esse processo, quem sou eu para dizer o contrário? Portanto,
Obviamente que não me dei ao trabalho de o fazer, mas convém sempre confirmar quais são as instruções da marca. Agora, dicas para cozinharmos neste tipo de materiais. Eu sei que pode parecer assustador ao início, porque são materiais que não são naturalmente antiaderentes e é preciso aqui um certo jeito, uma certa prática para conseguirmos cozinhar sem que os alimentos fiquem todos colados à base da frigideira. É mesmo, honestamente, uma questão de prática. Podem ver os vídeos que quiserem, tal como eu fiz, que vi imensos vídeos para perceber como é que se havia aqui certas estratégias para conseguir que os alimentos não colassem. Vi montes de coisas. Não se deixem assustar-se das primeiras vezes. Ficar tudo colado ao fundo vai acontecer, a mim aconteceu-me, já aconteceram verdadeiros desastres neste processo, mas neste momento já consigo mais ou menos cozinhar de tudo, desde ovos a panquecas, consigo fazer praticamente tudo sem colar. Ainda hoje ao almoço, na verdade fiz uma daquelas minhas saladas em que eu gosto muito de colocar queijo de cabra grelhado, e as primeiras 2 tentativas que eu fiz de grelhar o queijo na frigideira de inox foram verdadeiramente trágicas, porque aquela capinha crocante que eu gosto que fique no queijo, que é o que o torna agradável e saboroso, ficou toda agarrada à frigideira e eu fiquei só com um queijo mole na salada. Fiquei mesmo triste e pensava que não ia conseguir voltar a fazer aquele queijo grelhado que fica assim dourado e super saboroso. Mas hoje consegui, até fui buscar rapidamente a câmara para gravar, para vos mostrar que finalmente consegui fazer o meu queijo grelhado na frigideira de inox. O truque é mesmo ter paciência e praticar muito, porque é assim, não há nada que eu vos vá dizer aqui que seja completamente inovador e diferente de todos os outros vídeos que vemos na internet. Primeiro, é importante entender que este tipo de materiais, como o inox e o ferro fundido, aquecem muito mais do que as frigideiras antiaderentes, e jogar ali com a temperatura foi, sem dúvida, um dos maiores obstáculos para mim. Mas eu começo basicamente por pré-aquecer a frigideira sem nada, portanto, frigideira vazia, vai ali para o fogão e eu ligo assim numa temperatura média-baixa. A temperatura que eu uso depende muito se estou a usar a frigideira mais pequena ou maior e qual o bico que eu estou a usar, mas, por exemplo, para fazer uns ovos mexidos nesta frigideira pequena, eu costumo colocar a aquecer numa temperatura talvez de 6 em 20. O meu vai até aos 20, portanto é uma temperatura baixa até. Ela fica ali a aquecer durante 2, 3 minutos e depois coloco a gordura. É essencial colocar gordura neste tipo de frigideiras para cozinharmos. Eu sei que estamos muito habituados com as antiaderentes a não usar ou praticamente não usar nenhuma gordura, mas é uma coisa que a mim não me faz diferença nenhuma, não me faz impressão nenhuma usar gorduras saudáveis para cozinhar. Portanto, pré-aquecemos, colocamos a nossa gordura e depois aí estamos prontos para cozinhar. Uma coisa que pode ser bastante útil ao início, eu agora já não faço muitas vezes porque já ganhei ali mais aquela prática, mas há um teste que podemos fazer com água para percebermos se a frigideira já está na temperatura adequada para adicionarmos a nossa gordura. Colocamos umas gotinhas de água na superfície da frigideira e se elas deslizarem, rolarem pela superfície da frigideira, significa que está na temperatura perfeita para começarmos a cozinhar os nossos alimentos. No início eu acho que é muito útil para ganharmos aquele tato e percebermos quando é que está realmente pronto, e depois de adicionarmos a gordura e começarmos a cozinhar os nossos alimentos, é mesmo importante controlarmos a temperatura. Também é uma coisa que vamos ganhando com a prática e com a experiência, mas eu agora muito raramente chego àquelas temperaturas muito elevadas. É sempre melhor cozinhar no fogo médio-baixo. No ferro fundido o processo de cozinhar é muito parecido, mas eu aqui honestamente muitas vezes nem sequer faço o pré-aquecimento, adiciono logo a gordura, aqueço e começo a cozinhar.
dependendo dos alimentos que estou a cozinhar, mas é um processo muito simples, como veem, não há aqui grandes truques. Quanto ao tipo de alimentos que eu gosto de cozinhar num ou no outro, eu não faço assim muita distinção. Uma coisa para a qual eu gosto muito de usar o ferro fundido é para cozinhar coisas que cozinhem mais lentamente, sabem? Ou coisas assim que cozinhem em molho, coisas que, por exemplo, eu cozinho no fogão e depois levo ao forno, porque apesar das de inox darem para ir ao forno, eu não sei porque gosto mais destas para essa finalidade, até porque elas depois retêm muito bem o calor, mesmo muito bem. A comida que nós cozinhamos aqui fica quentinha durante imenso tempo, portanto é ótima para cozinhar e levar para a mesa, até porque as peças são bonitas e ficam bonitas na mesa, em vez de levar uma coisa de inox que não é que não seja bonita, mas entre uma e outra acho que esta fica muito melhor na mesa. E se calhar para saltear, grelhar e assim, eu tenho mais tendência a optar pelo inox, mas no geral não faço assim muita distinção, é mais pelo tamanho da frigideira que eu preciso, porque pequenina tenho esta, média tenho esta e depois grande tenho a outra de inox. E já me estava aqui a esquecer de umas particularidades do ferro fundido que queria partilhar convosco, nomeadamente algumas dúvidas que surgiram. Uma delas é quanto ao peso. E isto realmente são peças muito pesadas. Para estar a manusear com uma mão no fogão, às vezes torna-se um bocadinho complicado. Particularmente, é verdade, quando estou, por exemplo, a tentar depois tirar os alimentos para um prato ou assim, tenho que estar aqui imenso tempo nesta posição, acaba por se tornar um bocadinho desconfortável, é verdade, portanto, tenham isso em atenção, isso pode ser uma limitação para algumas pessoas. E outra coisa é que esta pega fica muito, muito quente, especialmente quando está ali a cozinhar muito tempo, fica impossível de pegar nela. A Le Creuset tem esta coisita de silicone que se coloca aqui, mas também podemos pegar, por exemplo, com uma luva de borracha, também faz o mesmo efeito. Portanto, são assim dois defeitos que posso apontar. E outro, aliás, um terceiro defeito é que, para quem como eu tem placa de indução ou vitrocerâmica, portanto é assim neste material que tem muita tendência a riscar, este tipo de material risca a placa. E foi por isso que eu comprei esta proteção de silicone, que também recebo bastantes perguntas sobre ela. Ela está neste estado porque ela vai basicamente queimando ao longo do tempo. Já a tentei limpar com um produto mais abrasivo, com aquela minha pasta de bicarbonato e detergente da louça, mas começou a tirar a tinta, portanto desisti e vou simplesmente assumir que ela vai ficar assim para sempre, também não faz assim tanta confusão, mas isto serve para proteger a placa e cumpre muito bem a sua função, recomendo mesmo muito. E comprei na Amazon, foi o único sítio onde encontrei este tipo de coisas à venda, por isso foi lá que encomendei. Agora vamos falar aqui um bocadinho de algumas dicas de limpeza e manutenção deste tipo de materiais. Também não faço muita distinção neste ponto, só há ali uma particularidade no ferro fundido. A forma mais adequada de as limpar será com água quente e detergente na louça. Elas podem ir à máquina e eu coloco-as na máquina, mas tenho feito um esforço para não estar constantemente a submetê-las a isso. Tenho utilizado a máquina com muita moderação para lavar estas panelas e frigideiras e tenho optado por lavar mais à mão. Pela pesquisa que eu fiz, todas as marcas referem o mesmo, que é podem ir à máquina, são aptos para isso. No entanto, pode a longo prazo perder um bocadinho o brilho e coisas do género e, portanto, lavar à mão acaba por ser a melhor opção. Portanto, vou fazendo assim um equilíbrio entre as duas formas de lavar. Vou mostrar-vos como é que lavo aqui esta frigideira que usei agora no almoço. Tem aqui alguns resíduos e alguma gordura. Eu utilizo a minha esponja normal, que é uma esponja lufa, que esta até já está bem gasta e precisa de ser substituída. E o detergente da louça normal. Eu também tenho uma escovinha que acaba por ser útil assim quando tenho uns resíduos aqui mais difíceis.
que esta aqui é uma escova assim de cerdas mais rijas e também é boa para esfregar assim estes resíduos. Muito importante é deixar que a frigideira arrefeça antes de a lavar e não usar nem produtos muito abrasivos, nem acessórios muito abrasivos. Nenhuma das marcas recomenda usar, por exemplo, o esfregão inox. E como viram, eu utilizo a minha esponja Lufa, portanto é uma esponja natural e que não é muito abrasiva, é super adequada para lavar este tipo de coisas. Ou então uma escovinha com umas cerdas mais duras. Se estiver muito sujo, com muitos resíduos agarrados, é super ok deixar de molho durante uns 15, 20 minutos, mesmo as de ferro fundido, ou no caso as Le Creuset, outras marcas não sei se recomendam isso ou não. É super ok deixar de molho. Depois gosto de raspar o excesso de resíduos com uma espátula ou algo do género, que é para não ficar tudo agarrado à esponja, e depois sim lavo com a esponja e com um bocadinho de detergente. Para fazer assim uma limpeza mais a fundo, eu gosto muito de usar a minha pasta de bicarbonato com detergente da louça, já falei imenso sobre ela por aqui. É só misturar bicarbonato de sódio com detergente da louça para formar assim uma pasta. Também é super aprovado por estas marcas, também já fiz essa pesquisa. Ou mesmo, por exemplo, colocar um bocadinho de água e bicarbonato na frigideira e levar ao lume para aquilo aquecer e ajudar a libertar assim os resíduos mais difíceis. Também se pode fazer isso, mas isto é uma coisa que eu uso só muito de vez em quando, até por exemplo nesta panela aqui, que é a que eu tenho usado para fazer o meu pão no forno. O pão é feito a temperaturas muito altas, 250 graus, e ela acaba por ganhar imensas manchas. Eu não sei se dá para ver aí na câmara, mas ela acaba por ganhar algumas manchinhas, pronto, que são mais difíceis de tirar. E mesmo alguns riscos. Ela tem aqui vários riscos, que são assim riscos superficiais e que depois saem, sai tudo com essa pasta. Gosto mesmo muito. Assim, de vez em quando, para uma limpeza mais a fundo, é o que eu gosto mais de utilizar. A tal particularidade que eu falava em relação ao ferro fundido é ter o cuidado de secar depois de lavar e especialmente guardar, ou seja, arrumar quando já estiver mesmo bem seco e guardar num local seco. Apesar destas Le Creuset não terem tendência nenhuma a enferrujar, também não vamos facilitar, não é? Portanto, secar muito bem antes de arrumar é essencial para que elas fiquem em bom estado durante muito mais tempo. E por falar nisso, de ficarem em bom estado, uma coisa que também acho muito útil e muito importante são estas coisinhas aqui, estas proteções, que são umas proteções de feltro, que eu já comprei isto há imensos anos, mas eu acho que foi na loja Casa, mas isto encontra-se em qualquer sítio à venda. São umas proteções que colocamos entre as frigideiras para elas não se riscarem umas às outras e ficam assim super protegidas. Depois, mesmo quando se movimentam dentro da gaveta, não há riscos, não há nada. E, portanto, também é uma coisa que recomendo muito para armazenar este tipo de produtos. E acho que é isto. Acho que falei de tudo um pouco e acho que mencionei praticamente tudo o que me foram perguntando. Se me perguntarem entre um material e outro, entre o aço inox e o ferro fundido, qual é que, não sei, qual é que eu destacaria, eu sinceramente acho que o inox acaba por ser uma escolha mais versátil. Acho que é mais fácil encontrar aço inox de boa qualidade a menor preço que o ferro fundido, porque ferro fundido de boa qualidade acaba sempre por ter um preço superior e como há muito mais oferta de inox, acho que é mais fácil encontrar boas opções a preços mais baixos. Dá para cozinhar de tudo
Não há assim nada que eu possa destacar muito no ferro fundido como sendo uma grande vantagem comparando com o inox. Eu pessoalmente sou muito fã porque eu gosto como os cozinhados ficam no ferro fundido, acho que faz coisas muito saborosas e uma coisa que eu gosto mesmo muito, por isso é que mencionei, é que posso cozinhar aqui e levar para a mesa e fica bonito. Isto pode ser completamente indiferente para muitas pessoas, mas eu pessoalmente gosto dessa característica. Mas se tivesse de escolher entre uma e outra, acho que o inox serve para praticamente todas as necessidades, por isso acaba por ser uma boa escolha. Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Se tiverem mais dúvidas, sintam-se à vontade para deixar aqui nos comentários. Muito obrigada, como sempre, por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo.